Alunos do IFPE Campus Cametá, tudo bem com vocês? Eu, professor Diego, estou aqui para mais um dia contigo. Mais um dia e agora para a nossa aula 3 de Química. Ressalto que essas primeiras aulas de Química são aulas de apropriação de conceitos. Professor, seja mais específico, mais claro? Sim, eu ainda estou trabalhando conceitos sobre matéria, propriedade da matéria, transformações, estados e outras vertentes químicas e físicas que são fundamentais para que você possa ter a compreensão geral da química como um todo. Então, nesse primeiro vídeo, não vai te assustar com esse gráfico aqui, tá? Eu tenho para te dizer o seguinte. Quando a gente fala a palavra temperatura, a temperatura é um agente físico, é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas. Como assim, professor? Quando as partículas estão numa temperatura baixa, elas vibram muito pouco. Quando as partículas estão numa temperatura alta, elas vibram com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade. Então, anota aí. Temperatura é a grandeza física responsável pelo grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas as partículas, menor a temperatura. Tudo bem? Compreendido? Para que a gente possa seguir para esse gráfico, no nosso próximo vídeo, é fundamental que você tenha compreensão de pressão. O que vem a ser pressão? Todas as vezes que eu exerço uma força em uma determinada área, olha aqui, opa, agora sim. Eu estou exercendo uma pressão. Quanto menor o contato que eu tenho com a superfície, maior a pressão. Quer ver? Vou te explicar. Pressão. Essa pressão do meu dedo ainda é maior do que essa pressão da minha mão. Então vamos lá. Quanto menor é a superfície da força que eu aplico, maior vem ser essa pressão. Entendido? Então, o que eu quero que tu compreendas desde já? Quando determinado agente físico, no caso eu, aplico uma força numa superfície, numa área, eu estou exercendo uma pressão, tá? Bem, sobre as nossas cabeças, existe uma grande quantidade de massa gasosa, né? Que a gente chama esse conjunto de massa, conjunto de gases de atmosfera. Então, toda essa massa, toda essa quantidade de gases que está na atmosfera, elas sofrem a ação da gravidade. Ou seja, elas são puxadas para o centro da Terra. Em outras palavras, essa massa vem sempre de cima para baixo. Quando essa massa de gases desce, ela acaba nos pressionando, acaba nos empurrando para baixo. Então, se o agente físico, gases, exerce uma força sobre uma determinada superfície, que é o planeta, por exemplo, a superfície do planeta, ele também exerce uma pressão. Então, a força que os gases atuam, a força que os gases exercem sobre a superfície da Terra, também isso gera uma pressão. E essa pressão é chamada de pressão atmosférica. O que vem ser a pressão atmosférica? A pressão que os gases da atmosfera exercem sobre o planeta ou sobre a superfície do planeta. Nós estamos submetidos à pressão atmosférica. E qual é o valor da pressão atmosférica? A pressão atmosférica é de 1 atm. A pressão atmosférica é de 1 atm. Quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, ó, estou submetido a uma pressão atmosférica normal, a uma pressão atmosférica ambiente. Então, que fique bem claro para ti assim, sempre que o professor falar pressão de 1 atm, ele está dizendo assim, é a pressão que a atmosfera normalmente exerce sobre nós e sobre a superfície do planeta, sobre o planeta Terra, por exemplo. Compreendido? Até o próximo vídeo!